Então agora, nosso primeiro painel, ele é intitulado Papel e Potencial da Inteligência Artificial nas Grandes Forças Econômicas do Brasil, Agricultura e Energias Renováveis. Nosso foco é explorar como a inteligência artificial está entrelaçada com as grandes atividades econômicas brasileiras, agricultura e matrizes energéticas sustentáveis, não apenas como ferramenta de otimização, mas como vetor estratégico para a autossoberania tecnológica, transformação ambiental e liderança global. Através de perguntas que conectam realidades técnicas dos profissionais painelistas com toques de provocação sobre desafios éticos e tendências geopolíticas, o painel busca provocar reflexão sobre o papel do Brasil no cenário internacional. Por favor, para compor nossa mesa, tenho o prazer de convidar Paulinho Vilas Boas, pesquisador da Embrapa Instrumentação. Paulinho é doutor em Física pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Física Computacional e bacharelados em Estatística e Ciência de Dados e Física Computacional. Atua no desenvolvimento de modelos para a detecção precoce de pragas e doenças em culturas agrícolas, além da quantificação de nutrientes em carbono em solos. Seus projetos combinam técnicas fototônicas e aprendizado de máquina, integrando sensores e IA para transformar dados brutos em inteligência estratégica para o agro. Com vocês, Paulinho Vilas Boas. E compondo também a Angélica Nardo Caseri, graduada em Engenharia Ambiental pela Unesp, mestre como Engenharia Agrônoma pelo Instituto Nacional Politécnico de Toulouse e doutora PhD em Hidrometeorologia, pesquisadora em Sistemas Complexos e Ciência de Dados com foco no impacto em mudanças climáticas no setor elétrico e na previsão da geração hidrelétrica. Também exerce o cargo de gerente de análise avançada em Ciência de Dados e Inteligência Artificial na Yara Américas. Com vocês, Angélica. E para moderar esse painel, tenho o prazer de apresentar Pedro Augusto Ribeiro Gomes, fundador e presidente do RAIA, pesquisador de iniciação científica em IA, contemplado com menção honrosa no prêmio JF Marar de Inteligência Artificial 2023, já foi pesquisador no Instituto de Santa Fé nos Estados Unidos e também já atuou como engenheiro de software no mercado. Com pódios em vários hackathons, Pedro desenha sua trajetória, um caminho de ciência e inovação. Pedro. Alô, vamos passar para uma rodada de testes de microfone. Teste. Teste. Tá certo, né? Funcionando? Tá escutando? Perfeito. Pessoal, Angélica, Paulino, muito obrigado por estarem aqui hoje. Uma honra dividir esse painel com vocês. E vamos lá, direto para a nossa conversa. O nosso painel vai tratar, então, de agricultura e energias renováveis utilizando inteligência artificial. A gente ouve que a agricultura ela é uma grande força econômica brasileira, né? O Brasil é famoso pelo agro, famoso pela Embrapa. E como que isso se traduz, por exemplo, quando a gente quer inovar com tecnologia? Seria o Brasil um laboratório vivo de IA para a agricultura? Isso é verdade? É um mito ou é uma verdade? O que você me diz, Paulino? É uma verdade. O Brasil é um país de dimensões continentais, muito grande, tem muita diversidade de bioma, clima, tipos de solo. Então, é uma diversidade muito grande do país. Então, a gente tem diversos desafios por causa disso, porque são vários problemas que a gente precisa resolver. Mas isso também é uma oportunidade, porque os problemas que a gente tem aqui não tem em outros países do mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês têm um pouco de ideia de que o agro representa para o Brasil, mas ele representa uma porcentagem importante do PIB, emprega diversos setores, tem diversos tipos de emprego, né? Mas, só para vocês terem uma ideia, em termos de produção, o Brasil tem capacidade de produzir 2 ou 3 safras por ano.
eu não sei se vocês têm noção disso, mas por causa do nosso clima, porque a gente tem sol o ano inteiro, a gente consegue fazer 2 até 3 vezes. Países de clima temperado, como os Estados Unidos, conseguem fazer apenas uma. Então, isso dá uma certa vantagem no Brasil em termos de produção agrícola mundial. Tanto que o Brasil ele é esperado, inclusive, que ele consiga suprir a demanda que nós vamos ter pelo crescimento populacional. Só que isso também tem alguns desafios, né, que são os desafios que a gente precisa resolver aqui, que eu acho que a gente vai conversar um pouco mais aqui. Perfeito, Paulino, muito obrigado. Angélica, qual que é a sua visão? Partindo, por exemplo, principalmente de você trabalha na Yara como head de IA, e a percepção, por exemplo, de uma empresa estrangeira no mercado, ela é a mesma dessa que o Paulino comentou? Sim, na verdade, até um ponto que às vezes a gente pensa, a empresa internacional está muito mais avançado fora do Brasil do que aqui, na verdade, pelos desafios que o Paulino comentou, né? É um Brasil, ok, só que a gente sabe que é um continente dentro do país, então os desafios são enormes. Se a gente comparar, por exemplo, a Yara é norueguesa. O desafio na Noruega, um algoritmo de AI funciona na Noruega toda. Aqui não tem como. O algoritmo que funcionou ali no sul do Brasil, as variáveis, muitas vezes não são as mesmas variáveis que eu vou usar no Nordeste. Então, é um grande desafio, né? E até às vezes a gente traz isso para o pessoal de fora, né? Para o time de AI de fora, e eles ficam assim, nossa, mas funcionou no nosso país todo. Sim, mas o Brasil... Então, a gente vê isso e é diferente. Então, para a gente conseguir fazer uma solução rodar no país todo, é como se você tivesse caixinhas ali, né? E tivesse que validar níveis diferentes. Perfeito, perfeito. Eu queria já começar a abordar agora os desafios técnicos, né? Principalmente essa questão dos dados, a questão da variedade. Mas antes disso, a gente agora está num hype enorme, né? Desde o lançamento do ChatGPT em 2022, com IA generativa, esses modelos que são, teoricamente, né, mais generalistas. Então, o que vocês acham, assim, das metodologias de inteligência artificial agora que estão sendo usadas nesse setor? Os modelos mais novos, a IA generativa, um ChatGPT, eles estão se provando ter uma utilidade ali, uns casos de uso muito interessantes, ou a gente ainda está trabalhando mais ali com um machine learning mais clássico, ou um deep learning ali um pouco mais voltado talvez para CNNs, classificações de imagens, sabe, um pré-boom do ChatGPT? Alô? Oi. Então, os modelos generalistas, eles têm potencial gigantesco. Então, se vocês conversam com o ChatGPT, vocês veem que ele consegue associar desde física, biologia, filosofia, em várias áreas. Então, ele consegue integrar todas essas áreas. A questão é que, assim, a gente ainda não tem modelo que consiga integrar diversos tipos de dados, né? Então, que são os modelos multimodais, que ainda já existe desenvolvimento para isso, mas ainda não tão específico. Na questão da agricultura, os avanços estão acontecendo de forma mais pontual, são modelos específicos que estão sendo desenvolvidos. Isso tem avançado muito rápido, inclusive, mas atualmente os principais modelos que estão aparecendo, por enquanto, são os modelos mais específicos. Acho que é isso por enquanto. Perfeito, perfeito. Bom, assim, a gente, na verdade, com esse hype, né, então a gente atende diferentes áreas dentro da Yara, então comercial, supply chain, marketing, enfim. Então, com o boom do ChatGPT, sempre agora vem uma demanda, eu quero usar a Generative AI para tal, não sei o que, calma. Deixa eu entender a dor de vocês, e aí a gente pensa no que vai utilizar. Porque, às vezes, como está escutando, o pessoal já vem com a solução, e às vezes não é aquela solução que vai ajudar. Tem casos que a gente começou a usar Generative AI, mas muito mais pensando, eu tenho um agricultor que ele vem na Yara perguntar, tem um chatbot tradicional, mas utilizando Generative AI, a gente está conseguindo fazer com que esse agente AI responda ao agricultor para ajudar. Tipo, então, qual produto que eu tenho que usar? Qual período? Só que não é um ChatGPT um generalista que vai atender, porque a gente sabe que ele alucina, né? Ele vai inventar informação. Então, o que a gente tem que fazer é treinar, né, refinar esse algoritmo para que ele responda só as informações que a Yara quer.
Então, mas de modo geral ainda é muito deep learning, machine learning, porque se você olhar os problemas, são problemas tradicionais. E a questão de dados é fundamental, não adianta nada a gente começar a usar o hype se você não tem dado com qualidade, é garbage in, garbage out, né? E é um pouco do que a gente ensina aí, porque quando você vê, tem empresas que vêm vender ferramenta, ferramenta de IA, e na verdade não é apertar um botão e roda, você tem que ter os dados por trás, né? Então, o pessoal está aprendendo. Perfeito. É um paralelo interessante, né? Queria abrir esse parênteses que você comentou. Hoje, ouvindo, por exemplo, de amigos empreendedores, se não tiver IA no seu pitch de empresa, o investidor nem olha, né? Então, e aí parece que no seu caso, por exemplo, dentro de uma empresa internacional, o setor de negócios coloca essa pressão para vocês fazerem, né? Coloca IA de algum jeito aí. Sim, e não só que eles não, muitas vezes não associam IA com dados. E o IA por trás roda, ele vai aprender com dados. Então, muitas vezes, a hora que a gente começa, deixa eu ver a qualidade do seu dado, deixa eu entender, a gente faz uma prova de conceito primeiro, e aí eles vão entendendo também. Mas eles colocam essa palavra porque é buzzword hoje em dia. Tudo virou AI. Até um bot if else, às vezes o pessoal acha que é um AI, né? Enfim. Perfeito. E, bom, aproveitando aqui fora do script, mas, Paulino, Embrapa é uma empresa, você trabalha com pesquisa, como que é essa questão de liberdade lá? Existe uma pressão aí para você começar a usar os modelos mais novos? Você é livre para, enfim, decidir o método e ali todo o pipeline da sua pesquisa? Como é que funciona essa dinâmica? Não, os pesquisadores são livres para tomar essas decisões de quais tipos de modelos vão aplicar e tal. Existe ainda, tem uma coisa que acho que eu preciso comentar um pouquinho com vocês também, porque assim, né, aqui vocês são da área de computação, vocês estão da área de IA, vocês estão entrando nesse mercado, só que para a gente desenvolver os modelos, nós precisamos dos especialistas. Então, assim, qualquer problema que a gente for trabalhar, se a gente não sabe o que aquele dado significa, a gente não consegue desenvolver bons modelos. Então, é importante ter a participação. Então, no caso da Embrapa, é importante ter a participação dos agrônomos, dos engenheiros agrícolas, dos médicos veterinários, porque eles entendem qual que é o problema, entendem qual que é o significado daquele tipo de dado que a gente está usando. Então, a gente precisa combinar isso. Então, o pesquisador na Embrapa, ele tem liberdade para trabalhar com isso. A questão é que a gente ainda precisa desenvolver mais o nosso grupo de trabalho. A Embrapa ela é dividida em diferentes centros de pesquisa. Não sei se vocês têm noção da Embrapa também. A Embrapa é uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Ela tem 42 centros de pesquisa, que são divididos em centros de produtos, que são responsáveis por desenvolver determinados tipos de produtos, tipo milho, soja, algodão. Tem os que são ecorregionais, que eles são responsáveis por avançar a agricultura em determinadas regiões. A Embrapa Cerrados é uma das mais conhecidas, porque ela ajudou a adaptar a soja para o nosso clima. E tem as Embrapas que são temáticas, elas são responsáveis por desenvolver determinados tipos de temas, como no meu caso, que eu trabalho na Embrapa Instrumentação, nós desenvolvemos sensores. E existe uma Embrapa que chama Embrapa Agricultura Digital, que é responsável por desenvolver os modelos de IA. Então, e as outras unidades, elas integram esse ecossistema, que elas ajudam a fornecer os dados, ajudam a entender, interpretar. Então, existe todo esse desenvolvimento que combina com a Embrapa Agricultura Digital. Perfeito, show de bola. Vamos passar para os dados, então, né? Acho que é talvez o assunto mais importante quando a gente pensa em IA hoje. E, Paulino, começando com você, quando a gente vê o seu currículo, a gente vê que você usa métodos, né, além de aprendizado de máquina, você trabalha com fotônica e dados diversos, né? Imagina, ele tem dados espectrais, químicos, físicos, biológicos. Então, para quem é leigo nessa área, inclusive eu, nessa parte dos dados, parece ser um desafio em tanto. Como que funciona assim? Qual que é o grande problema dos dados? O que você tem visto que vem solucionando? Como que se opera assim, com essa variedade de dados todas, sem modelos que são suficientemente bons, né, dos multimodais? Quando a gente pensa na IA, a IA já está avançando muito rápido, né? Só que se a gente pensa na qualidade dos dados, como a Angélica estava falando aqui, né, se a gente não tem dados de qualidade, não adianta que não tem modelo que vai extrair essa informação. E um problema que a gente tem, importante na agricultura, é a falta de sensores que são sensíveis às características que a gente está querendo medir.
Então, só para vocês terem uma ideia, né, eu trabalho na parte de detecção de doenças em plantas. Se a gente usa os métodos convencionais, então a gente pode andar com um drone que vai coletando imagens lá, imagens no espectro visível. Então, ele vai detectar o sintoma que já está lá na planta. A questão é que quando isso acontece, significa que a doença já está no campo. Então, ela já está no nível avançado. Então, o que acontece? A gente pode perder o timing de fazer o controle dessa praga e doença. Só que a gente sabe que a planta, quando ela está infectada, ela tem alterações químicas. Só que essas alterações químicas, elas não chegam a ser visíveis. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de sensores que consigam detectar essas variações. Então, um dos problemas que a gente tem nessa área é a falta de sensores que consigam captar essas características das plantas. Existe uma outra questão, eu não sei, bom, depois acho que não sei se tem uma outra pergunta aqui, mas a questão de como depois extrair essas informações e combinar elas. Né? Porque, assim, cada sensor vai extrair um tipo de informação. Então, por exemplo, tem um sensor que a gente trabalha lá que é espectroscopia. Então, é um dado espectral. Tem imagens também, que podem ser imagens térmicas, imagens de fluorescência, imagens convencionais, imagens multiespectrais, hiperespectrais. Então, cada tipo de dado tem um tipo de processamento de dado. Exige um tipo de análise, né? E depois que a gente faz esse tipo de coisa, como que a gente combina tudo isso? Então, esse é um dos desafios que a gente tem, que pode ser através de modelos multimodais, que combinam diferentes tipos de dados, ou a gente pode trabalhar com modelos que são específicos, então eles vão fazer a classificação que a gente precisa para saber se a planta está doente ou não, mas eles podem, a partir desses modelos, a gente pode extrair os atributos deles e usar num outro modelo que combina todas essas informações. Então, acho que é um dos caminhos que a gente tem para resolver. Perfeito. Muito obrigado, Paulino. Angélica, no assunto de dados, sabemos que, né, a atuação na Yara é uma empresa gigantesca, imagino que a abundância de dados seja considerável, e quando a gente fala de dado, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente sempre tem que falar sobre ética, né? Como que o produto do nosso trabalho, do nosso modelo, vai impactar de diferentes formas as pessoas ali no final da cadeia. Então, pensando na Yara, pensando nesse contexto, se você tem uma IA, por exemplo, para recomendar práticas agrícolas, doses de insumos, como que a gente garante que essas recomendações, feitas pelo modelo inteligente, respeitam a diversidade dos contextos socioeconômicos e ecológicos dos produtores? E, como você bem falou, né, o Brasil tem de todo nível, todo tipo de produtor, de solo, então, como que funciona tratar isso a nível de dado, a nível de modelo? Não, isso é um ponto que a gente vem reforçando internamente, até porque, assim, a gente desenvolve ferramentas internas de AI e dá suporte quando é ferramenta externa, mas muitas vezes a área de negócio, a gente nem sabe estar contratando uma ferramenta de AI. A gente não consegue ter a visão de tudo, a gente tenta, né? Mas é um ponto que a gente faz, a gente tem uma comunidade que a gente fala AI Literacy, que é justamente um dos pontos mais importantes, é ética, essa questão de dados, explicar como que funciona, né? E no caso da gente desenvolver essas soluções, um dos pontos é a gente olhar a diversidade desse dado, entender se o agricultor sabe que a gente está usando aquele dado dele, né? Não é assim, o dado é da Yara, então vou lá usar. Ele tem que saber no que está sendo utilizado esse dado, né? Porque depois, enfim, a gente sabe que tem cada vez mais isso está crescendo e é questão de ética. E além disso tudo, é o viés. Se você for olhar, talvez eu tenha muito mais dado no estado de São Paulo, sul e oeste ali do Brasil, do que norte, nordeste. Como é que eu vou fazer isso? Então, é uma questão também da gente... E aí o GenAI às vezes ajuda também na parte de redes GANs, de gerar dados sintéticos para você aumentar a diversidade. Só que tudo isso, por isso que eu comentei da questão da POC, né, que muitas vezes a gente começa por uma região que talvez o dado está mais maduro, que a gente consegue ter mais controle e valida, e depois a gente pode ir migrando, mas sempre tem essa questão, e que muitas vezes o pessoal não... Assim, a gente hoje em dia, todo mundo entra lá, o aplicativo tem um check-in, a gente põe lá o check, nem sabe o que está acontecendo, mas aquele dado vai ser usado. Então, é informar também da melhor forma e trazer esses riscos. E fora a LGPD, né? A gente sempre olha essa questão, mas é isso. Perfeito, perfeito. Acho que são, como se não bastassem os desafios técnicos, esses acho que são ainda maiores, porém ainda mais importantes, né?
E agora vamos pensar, não sei se na Iara, Angélica, mas eu sei que nas suas pesquisas, né, no doutorado, no pós-doutorado, você já trabalhou com previsão de geração de energia elétrica, com matriz energética. Como que a IA pode ajudar o Brasil a planejar essa transição energética, né, que tanto se fala, mas parece que ainda está um pouco no papel, que seja ao mesmo tempo sustentável para o meio ambiente, mas economicamente viável por questões de utilização de energia, né? Eu acho que, assim, o Brasil é muito rico em energias, na verdade, natureza e tudo, e é saber utilizar. Uma das coisas que no pós-doutorado, né, a gente está estudando, é entender um pouco o clima do Brasil e, a partir disso, entender como que está afetando a questão de mudanças climáticas, aonde eu posso aplicar, pensar, por exemplo, uma energia eólica, onde eu vejo que faz mais sentido, e a IA nisso é crucial justamente para a gente juntar esses dados, porque não são só dados climáticos, é dado climático, é dado econômico, é entender as empresas que estão crescendo e a gente mapear basicamente regiões que têm maior, enfim, ou vulnerabilidade ou a tendência de crescer um tipo de energia. O ponto é, dados climáticos é outra coisa. Uma coisa é eu ter... A gente sabe, né? A gente acompanha clima no Brasil. Eu olho, se a gente olhar aqui, talvez vai falar que vai estar calor e tá frio. Então, é a gente saber como vai usar esses dados também, porque o clima do Brasil muda muito rápido. Então, a gente acaba trabalhando com previsão probabilística, né? Não uma previsão, mas uma tendência, né? Mas é tudo, a gente acaba usando Deep Learning, porque são imagens de satélite, etc. Legal, legal. Um desafio empolgante, na verdade. Bom, vamos fechar, então, agora um pouco mais dessa parte técnica. Paulino, você mencionou na sua resposta anterior sobre os dados, mas além dos dados, acho que ainda tem mais pedra no caminho ali para as soluções saírem de fato. Como que funciona, por exemplo, você comentou dos sensores. Então, tem o problema do sensor captar ali o dado na precisão que você quer, tem a questão da técnica, tem a questão da escala, né? Como que se aplica, se você tem ali uma solução, como que se aplica em larga escala no campo. Então, qual que você diria, assim, os principais desafios da integração desses sensores com essas técnicas, como que dá para escalar isso, e também esses dispositivos que vocês utilizam no campo, como que funciona? Eles são dispositivos IoT? Se sim, tem o problema do modelo ser pesado demais para rodar nesses dispositivos? No campo a gente tem várias formas de atacar o problema, né? Então, a gente pode pensar em 3 escalas, praticamente. Então, primeira escala é satélite. Então, você pode ter imagens de satélite que você fica monitorando a cultura, a plantação. Você tem escala regional, que seria, ou regional não é, mas remota, que você poderia usar drones que ficam voando e coletando imagens. E você tem um nível proximal, que você pode ter sensores que são mais específicos, que vai direto na planta. Então, a gente pode atuar nesses 3 níveis, né? Então, pensando na parte de detecção de doenças, ou pressão de pragas, ou problemas até climáticos, então a gente poderia trabalhar no nível mais alto, né, as imagens de satélite, para coletar essas informações no nível mais amplo, então, para entender um pouquinho se tem algum problema na plantação, se tem alguma pressão de alguma coisa que está acontecendo ali, e depois a gente entrar com sensores mais próximos, né, os sensores, por exemplo, com drone, fazer um voo, então ali a gente já consegue identificar um pouquinho melhor o que está acontecendo, e se a gente ainda tiver dúvida, vai lá no campo com sensores proximais, ou até coleta a amostra e leva para o laboratório e faz análise. Mas pensando em termos de escalabilidade, a gente tem alguns problemas no campo, né? Então, um deles é a questão dos sensores, que faltam sensores específicos, mas o outro também é a questão da conectividade. No campo, não tem conexão em qualquer lugar do campo. Então, assim, mesmo que a gente tenha drones voando ali, coletando informação, ele não vai conseguir transmitir essas informações para algum servidor, porque não tem conectividade no campo em todo lugar. Então, ele vai ter que voltar para a fazenda, numa estação que ele possa transmitir esses dados,
E aí sim ele vai conseguir processar e talvez, assim, o objetivo final, na verdade, é a gente ter mapas, por exemplo, de infestação de doenças ou mapa de deficiência nutricional nas plantas, e que isso chegue ao produtor e o produtor tome a decisão, olha, eu preciso fazer alguma aplicação de um defensivo químico, ou eu preciso fazer a aplicação de algum fertilizante, alguma coisa assim. Então a gente precisa trabalhar nessas escalas, esses são os principais gargalos, mas eu acho que evoluindo, né, tanto a questão de sensores e a parte de conectividade no campo, acho que a gente consegue ter um sistema que consiga responder melhor essas questões. Perfeito, perfeito. E falando nessas tecnologias e dessa evolução que você mencionou, você acha que hoje, a gente sabe que o Brasil exporta o produto do agro, né, ali a soja, as commodities, a gente já está exportando também essa tecnologia que a gente cria aqui, ela já é transformada assim em valores, já estão sendo reutilizados ao redor do globo? Boa pergunta. Bom, esse ano eu participei da AgriShow, não sei se vocês têm ideia do que é a AgriShow, mas a AgriShow é a maior feira de agronegócio do Brasil e acontece em Ribeirão Preto. Lá eu tive o prazer de conhecer uma empresa que trabalha na parte de desenvolvimento de rovers, que são robôs que vão no campo. Eles fazem análise de ervas daninhas e eles têm um sistema computacional que identifica as ervas daninhas e eles só aplicam o herbicida onde tem erva daninha. Então, eles reduzem, né, o custo de aplicação né, de defensivo químico, diminui a poluição e tudo mais. Mas a parte interessante é que, assim, eu estava conversando com o diretor deles para fazer uma parceria com a gente, para a gente tentar desenvolver outros tipos de sensores, inclusive para detecção de pragas e doenças. E ele me falou que ele estava nos Estados Unidos implementando um equipamento lá. Então, assim, a gente tem potencial para desenvolver as coisas aqui, principalmente porque nós temos diversidade de problemas aqui. Então, se a gente consegue resolver nossos problemas, com certeza a gente consegue exportar essas soluções. Mas ainda não é uma realidade, elas ainda não são exportadas. Ainda não em nível igual os outros países fazem com a gente, mas a gente está começando. Perfeito. Você acha que tem um grande embargo aí na frente, um grande desafio para ser superado até a gente conseguir exportar essa tecnologia, ou é só questão de tempo? Questão de tempo. Perfeito. Aliviador. Isso. Maravilha. Bom, Angélica, e passando agora para um ponto agora um pouco mais, a gente já chegou, né, já teve uma transição ali mais orgânica, mas pensando em uma estratégia aí a nível nacional, pensando no desenvolvimento do país, o que você acha? Tem a ver com essa pergunta que a gente fez aqui para o Paulino, mas o que precisa o Brasil para ser exportador de soluções de IA? E no geral, assim, o agro é um ponto, mas também, por exemplo, para a questão de IA aplicada às matrizes energéticas, como é que a gente, sabe, passa a ser um criador de tecnologia e não só um importador de tecnologia? Eu acho que, assim, um pouco do que o Paulino comentou, conhecimento a gente tem, talento a gente tem, eu acho que um pouco na verdade, o próprio brasileiro se dá valor, porque às vezes a gente vê, não, a empresa não sei o que de fora e tal. E, gente, se a gente olhar tudo que a gente desenvolve aqui dentro, é muito, em primeiro lugar, a gente ver, dar o valor em si mesmo, e começar a participar, apresentar, e até para o pessoal de fora ver, porque, por exemplo, eu fiz doutorado na França, quando eu comecei, eu escutei, né, no laboratório, o brasileiro para mim só fazia, sei lá, futebol, não sei o quê, e eles foram vendo, né, assim, então a gente também se trazer esse valor e começar, e eu acho que um grande ponto que a gente tem de diferencial é justamente a gente ter o conhecimento técnico, mas também está próximo da área de negócio. Não adianta. E o brasileiro tem muito essa questão assim de, não é o jeitinho brasileiro, né? Da gente juntar, e eu acho que a gente é muito mais a gente acreditar no nosso trabalho e ir para fora e apresentar. Aos poucos vai ter uma barreira, até na pesquisa tem uma barreira brasileiro, só que isso vai sendo quebrado, sabe? E eu acho que é questão de tempo, e a gente acreditar em nós. Posso complementar? Então, a gente precisa perder essa mentalidade nossa de cachorro vira-lata. O brasileiro é tão capaz quanto qualquer um do resto do mundo. Então, a gente precisa perder essa ideia que a gente não é capaz de fazer essas coisas. A gente é capaz. E a gente tem essa diversidade a nosso favor, não é contra. Então, assim, se a gente conseguir explorar isso muito bem, e unindo as diferentes áreas do conhecimento, a gente tem potencial para desenvolver. E não se iludam, porque assim, os outros países não vão vir aqui resolver nossos problemas.
porque esses problemas são nossos. Então, assim, se a gente tem perda de safra, não é desvantagem nossa e vantagem para os nossos competidores. Então, assim, eles não vêm aqui resolver nossos problemas, nós precisamos resolver esses problemas. E, assim, a gente tem que trabalhar naquilo que a gente é capaz, porque não tem condição, por exemplo, da gente competir com a OpenAI. A gente não tem condição de desenvolver esses modelos regenerativos na velocidade que eles desenvolvem, porque a gente não tem essa quantidade de GPUs que eles têm para treinar essas redes. Só que o que a gente tem aqui? A gente tem conhecimento, a gente tem dado. E esses dados é a nossa nova mina de ouro. Então, assim, a gente precisa cuidar muito bem deles e usar isso a nosso favor, não contra. Perfeito, perfeito. E se serve de incentivo, é muito bom quando você está trabalhando com alguém de fora ou quando você está fora, e aí o pessoal tem esse tipo de preconceito com o brasileiro, e aí você mostra serviço, aí vê aquela cara de... É sensacional, então recomendo. Pessoal, tá excelente o papo. Eu queria muito agradecer a Angélica e o Paulino aqui por dividirem esse painel comigo, mas eu também preciso deixar vocês do público fazerem as suas perguntas aqui, né? Às vezes com alguma curiosidade, alguma pergunta técnica, enfim, fiquem à vontade aqui sobre o tema do nosso painel e os nossos dois palestrantes aqui. Então, vou abrir aqui agora a sessão para perguntas. Levantem as mãos, nós vamos ter os microfones circulando aqui. E, na verdade, tem que passar o microfone, né? Vamos... Deixa eu ver aqui, tem 3. Boa. Bom dia. A minha pergunta é relacionada ao avanço em relação aos modelos de Machine Learning e Deep Learning. Quando vê de 2018 até 2025, os modelos generativos eles tiveram um grande salto, principalmente no quesito da sua qualidade e desenvolvimento da sua maturidade. Vocês percebem que os modelos mais tradicionais, eles já estavam em uma maturidade quando se compara ao início da carreira de vocês e houve um salto grande para agora ou não? Teve um salto, sim. Tá funcionando? Teve um salto, sim, e é brutal. Né? Vocês pensarem que em 2018 a gente não tinha um chat GPT para fazer conversar mesmo e fazer perguntas e ter respostas eficientes, esse é um avanço muito grande. Só que a IA generativa não funciona em todos os problemas. Então, por exemplo, como que você vai treinar uma IA generativa, por exemplo, para aprender quais são os problemas que tem no campo? Então, assim, a gente não está nessa fase ainda. Né? Então, a gente precisa... porque, assim, não sei se vocês têm noção disso, mas um outro gargalo que tem na parte de treinamento de IA é você identificar quais são as classes. Né? Então, por exemplo, se a gente está classificando plantas em doentes e saudáveis, ou com diversos tipos de problema, a gente precisa ir lá no campo, achar a planta que está doente, identificar ela, coletar o dado, trazer e treinar. E isso é difícil de fazer. Isso é difícil. Hoje em dia tem até técnicas para você fazer isso de forma semi-automática. Então, essas coisas estão evoluindo. Né? Então, no caso da generativa, ela tem potencial para muita coisa. Por exemplo, jogar xadrez, é impossível você já ganhar de uma IA generativa, porque ela joga sozinho. Né? Você ensina as regras que ele tem que se auto-aprender lá e acabou, ele deixa ela treinando. Inclusive, ela pode chegar em caminhos, soluções que não eram previstos antes. Né? Agora, no nosso caso, que a gente tem um problema específico, que é identificar as plantas que estão doentes lá no campo, ainda não tem esse tipo de solução. Só um ponto, a gente vê que tem esse avanço, até um dos cuidados que a gente tem é os cientistas de dados da Iara também estarem próximos da academia para sempre estar se renovando. O que você viu lá na faculdade, né, lá no começo, mudou, não adianta. Tem que estar sempre estudando. Cientista de dados que não gosta de estudar, desculpa, não tem muito, porque cada hora tem algo novo. E aí, assim, como o Paulinho trouxe, tem algoritmos avançados, só que às vezes, pela até a qualidade de dado, eu não vou ter o dado suficiente para treinar. Às vezes, um algoritmo mais simples e estatístico, eu tenho uma performance melhor do que um de deep learning.
Não é porque o Deep Learning é pior, não, é porque eu não tenho dado, porque a gente precisa de mais dados para treinar esses algoritmos. Então, a parte de análise exploratória de dados, a parte de entender a correlação desses dados é um trabalhinho, que muitos mais, às vezes a gente gasta mais tempo nisso do que no próprio algoritmo. Obrigado. Por questão de tempo, nós vamos ter só mais uma pergunta. Fico lisonjeado que a pergunta vai ser minha. Obrigado. Meu nome é Davi. Basicamente, a conversa, eu ouvi dados, os dados é o problema, dados é a solução, e eu queria saber, você falou muito do aprendizado multimodal nessa parte de diagnóstico das plantas, achei sensacional. E eu queria saber se, a nível teórico, mais dados, e dados heterogêneos, dados diferentes, dados em modalidades muito distintas, você falou de dados espectrais, extraespectrais, alguma coisa, achei sensacional o termo. Eles são sempre uma solução mais robusta, é sempre uma saída melhor do que só um tipo de dado? Tem algum momento onde talvez eu já estou usando modalidade demais, talvez eu estou usando informação demais, o meu modelo pode estar até confundindo. Tem a nível teórico mesmo, tem um threshold que você fala, não, já deu, é modalidade demais, é informação demais, ou esses modelos de deep learning, porque eu sei que quanto mais dados, mais robusto eu posso acabar estando, sem overfitting, né, sem pensar nisso, mas quanto mais dados na questão de deep learning é uma solução. Mas quanto mais modalidades também é melhor, eu deveria me preocupar com toda a informação possível no universo da planta, no universo da agricultura, ou tem um limite para isso? Por exemplo, a cor da minha plantinha, se a flor é vermelha ou amarela, vai fazer tanta diferença quanto a espessura do caule, esse tipo de coisa. Tem um limite para isso? Como multimodal pode ser? A questão é mais ou menos o seguinte, quanto mais variáveis você tiver do seu problema, mais parâmetros que você consegue extrair, mais possibilidades você tem de extrair uma informação útil dali. Então, parte daí. Assim, aqui eu lembrei de uma coisa que eu acho que é interessante comentar com vocês. Por exemplo, o nervo óptico do olho. A gente está olhando, a gente tem muita informação aqui, só que ele precisa compactar essa informação, porque ele não consegue transmitir toda a informação para o seu cérebro. No caso que eu estou comentando aqui com vocês, que se a gente tiver mais parâmetros para medir, é melhor, só que tem um detalhe, muitos desses parâmetros vão ser correlacionados, vai ter redundância ali dos dados. Então, a gente tem que saber processar isso. Esse é um problema complexo, porque, assim, quanto mais parâmetros e mais dados você tem, maior tem que ser a sua capacidade de processamento. Então, você tem que usar de artifícios de reduzir essa dimensionalidade, mas também manter a informação que é útil, porque quanto mais parâmetros você tiver, mais possibilidades você tem de extrair padrões desses dados. Então, quanto mais complexo for o problema, melhor vai ser a sua condição. Então, assim, se você tem mais esses dados complexos... Só que, assim, uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, inclusive, porque quando você está trabalhando com muitos parâmetros e muitos dados, é difícil de você chegar em qualquer coisa, né, qualquer modelo. Então, assim, normalmente a gente trabalha com redução de dimensionalidade, PCA, não sei se vocês conhecem, mas é uma coisa que a gente, um método que a gente usa muito. Só que uma coisa que é muito importante fazer logo no começo é a análise exploratória dos dados. Entender, por exemplo, se essa variável aqui está relacionada com o seu problema ou não, se ela tem uma correlação com uma outra variável, e assim por diante. Então, você tem que usar esses artifícios. Talvez a gente chegue em um nível que a gente joga todos esses dados lá para a IA, a inteligência artificial, e ela começa a extrair a informação e ela faz tudo isso para você. A gente talvez vai chegar nesse nível um dia. Perfeito. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Obrigado de novo, Paulino. Obrigado, Angélica. Foi ótimo. E nós vamos ter que encerrar agora para dar continuidade à nossa programação. Mas fiquem à vontade, né? Teremos coffee breaks, teremos outras oportunidades aí para ter interações e perguntas com os palestrantes. Então, uma salva de palmas para Angélica e Paulino.